E depois de algumas tentativas nas últimas janelas de transferências, sem sucesso em poder contar com o volante Wallace, o Flamengo agora pode ter uma chance de ouro. Isso porque, segundo as informações trazidas lá no portal Bola VIP, é que o Wallace foi oferecido ao mais querido do Brasil. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês, situação envolvendo agora, né? O nome de Wallace e o Wendel também já começa a ser pauta na mesa do Flamengo. Situação envolvendo viagem marcada de Marcos Braz, Bruno Spindel, Alexandro. Tem a situação de Gabriel Barbosa, que, candidato à presidência do Corinthians, abriu o jogo sobre contratar Gabigol. A gente vai trazer todos os detalhes para você, se realmente existe ou não existe esse interesse do Corinthians em poder contratar o Gabriel Barbosa. Vou trazer todos os detalhes para você sobre a partida de amanhã. A gente tem muita coisa boa para a gente poder conversar a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. E é claro que eu já começo falando sobre esse jogo Flamengo e Red Bull Bragantino, porque hoje o Flamengo finalizou o último treino em preparação para essa partida contra o Red Bull Bragantino, jogo que acontece pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta próxima quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília. Nesse exato momento, o Flamengo está na 6ª colocação com 57 pontos. O líder do Campeonato Brasileiro neste momento é o Palmeiras com 62 pontos. O Flamengo, esse jogo é um jogo atrasado da 30ª rodada do Brasileirão, e caso o Flamengo realmente consiga essa vitória, o Flamengo vai à 3ª colocação do Brasileirão e ficando a 2 pontos do líder Palmeiras. Então assim, é um jogo que vale a vida para o Flamengo. O Flamengo vai pro tudo ou nada realmente para esse jogo, pensando também no título do Brasileirão, não só, né, pela classificação da Libertadores, que esse é o ponto mais importante nesse momento, e o objetivo principal. Claro, o Flamengo não pode ficar de fora da Libertadores, mas porque eu falo que o Flamengo vai para esse jogo, né, pro vale tudo ou nada, pensando no título, porque o Flamengo vencendo essa partida contra o Red Bull Bragantino não vai ser fácil, claro, o Bragantino está aí na briga também pelo título do Brasileirão, mas o Flamengo vencendo esse jogo, o Flamengo entra de vez na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai em busca dessa vitória com muita humildade, com os pés no chão. O Flamengo tem que vencer, mas o Flamengo precisa vencer essa partida. Jogo que acontece no Maracanã, lembrando que o gramado do Maracanã, que a gente já vinha, né, falando muito sobre a situação do gramado do Maracanã, após o jogo entre o Brasil e a Argentina nesta última terça-feira, o gramado do Maracanã, né, recebeu um cuidado especial. O Fluminense joga hoje, tá? Contra o São Paulo, daqui a pouco a bola começa a rolar, e o Flamengo joga contra o Bragantino nesta próxima quinta-feira. Então assim, uma sequência de jogos, realmente essa carga de jogos, o gramado do Maracanã não suporta, é claro que não. Então assim, o gramado recebeu, né, um cuidado especial após o jogo entre Brasil e Argentina, e nesta quinta-feira o Mengão Queridão entra em campo contra o Red Bull Bragantino. E para você realmente está aí otimista por essa vitória do nosso Mengão Queridão? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar agora sobre a situação envolvendo, rapaz, candidato à presidência do Corinthians, que abriu o jogo sobre contratar Gabriel Barbosa para 2024. Será que realmente o Corinthians tem interesse? Será que realmente o Corinthians tem condições de poder pagar essa contratação de Gabriel Barbosa? O André Negão, né, que é um dos candidatos à presidência do Corinthians, ele abriu o jogo sobre acertar com a camisa 10 da Gávea. E ele falou o seguinte: não acredito que o Corinthians tenha procurado Gabigol. Se alguém tivesse que conversar com o Gabigol, seria o presidente do clube. E é impossível que tenha sido conversado numa altura dessa. É uma informação que, se estiver sendo ventilada, é mentirosa. É impossível. Ele é atleta do Flamengo, não é isso? Tem contrato até o final do ano que vem. Seria leviano da minha parte fazer proposta por um cara que tem contrato. Destacou, né, o André Negão, um dos candidatos à presidência do Corinthians, nesse final de ano agora. E ele ainda seguiu falando o seguinte: qualquer jogador que venha para o Corinthians estará dentro do planejamento, da folha do clube, que a gente tenha condição de pagar, que seja coisa de mercado.
Agora não vou fazer proposta sem antes ouvir o meu treinador, concluiu aí, né, o possível, né, futuro dirigente aí do Corinthians, presidente do Corinthians, que é o André Negão. Agora uma parte importante aqui quando ele fala, né, que quando ele fala assim, que a gente tem a condição de pagar, deixando claro, gente, o Corinthians não tem condição de poder pagar. Gabriel Barbosa hoje recebe mais de 2 milhões do Flamengo, né? Para tirar o Gabriel Barbosa hoje, teria que pagar a multa rescisória de Gabriel Barbosa, né? Então assim, hoje, para o Gabigol e para o Corinthians precisa ter bagaça na mala, porque se não tiver, meus amigos, vai ser complicado. Então aí o cara já deixando, batendo na letra. Se tiver acontecendo algumas ventiladas, algumas informações dessa aí, é mentirosa. Gabigol, não tem nada de Gabigol no Corinthians, beleza? Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar agora sobre a situação envolvendo, rapaz, o Wallace, o Wendel, viagem de Marcos Braz, Bruno Spindel. Isso porque novamente volta a pauta o nome de Wendel e agora o Wallace. O Wendel, segundo as informações, né, que foi divulgada hoje, nas últimas horas, é que o Wendel está no radar do Flamengo. Já a situação envolvendo o Wallace foi oferecido ao Flamengo por meio de um intermediário. Agora, engraçado é que o Flamengo tentou essa contratação de Wallace, né, sem sucesso, principalmente agora na última janela de transferências, mas agora o Flamengo pode ter essa chance de ouro de poder contratar o Wallace. Lembrando que o vice-presidente de futebol Marcos Braz e Bruno Spindel já tem uma pré-viagem marcada para dezembro, depois do término do Campeonato Brasileiro. Mas antes vai ter uma reunião que está marcada para o dia 7, para debater o futuro do Clube de Regatas do Flamengo dentro das 4 linhas a partir de 2024. Depois, a informação que temos, que inclusive foi trazida pelo jornalista Júlio Miguel Neto, é que o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor executivo Bruno Spindel está com viagem marcada para a Europa e vai em busca de 2 jogadores. Esses 2 jogadores, Alexandro, lateral esquerdo da Juventus, e o Wendel do Zenit da Rússia. A gente vê aí o nome de Wendel novamente sendo ventilado no Flamengo. Em relação à situação de Alexandro, gente, é o seguinte: o jogador tem contrato com a Juventus até o meio do ano de 2024, ou seja, até o meio do ano que vem. O Flamengo não descarta uma negociação com a Juventus para ter o jogador já agora, a princípio, no início dessa temporada, nessa próxima janela de transferências. Agora, em relação ao Wendel, eu não sei como realmente o Flamengo pretende fazer, porque o Flamengo já tentou a contratação de Wendel, e também, por outro lado, né, até forçou a barra para poder vir jogar no nosso Mengão Queridão, mas o Zenit seguiu irredutível e não liberou o atleta. Agora o Flamengo volta novamente à situação de Wendel, né, o interesse no jogador de poder contar com o atleta na próxima janela de transferências. Já em relação ao Wallace, segundo as informações que foram trazidas lá no portal Bola VIP, é o seguinte: Flamengo novamente tem chances com o Wallace. Em mais uma janela de transferências, o nome do volante Wallace retorna à mesa do Flamengo para discussões visando a próxima temporada. O volante negociou com a equipe em diversos momentos nos últimos anos, mas nunca conseguiu sacramentar o seu retorno ao futebol brasileiro, muito por conta das exigências da Udinese da Itália. Segundo as informações trazidas principalmente no portal Bola VIP, o meio-campista foi oferecido através de um intermediário que afirmou que desta vez a equipe italiana estaria mais propensa a conseguir uma venda do atleta. Vale lembrar que recentemente o vice-presidente de futebol Marcos Braz pediu um tempo para focar nas tratativas com o meio-campista Nicolás de la Cruz, que tem negociações com a equipe do mais querido Brasil. Braz pediu o tempo no Flamengo. Há 2 semanas, um intermediário ofereceu Alexandro e o Wallace ao Flamengo. Porém, Marcos Braz fez um pedido: segura, queremos fechar com De La Cruz primeiro, revelou o jornalista Bruno Castanha, do portal Mundo Rubro-Negro. A informação com que a reportagem conseguiu apurar sobre a situação: o Flamengo está em busca de um primeiro volante para a próxima temporada, e o Wallace
se encaixa perfeitamente. Apesar disso, a diretoria do Flamengo quer um pouco mais de tempo para fechar com o uruguaio Nicolás de la Cruz e depois partir para outros nomes. Alex Sandro também é um jogador que deve ter negociações intensificadas após o término do Campeonato Brasileiro. Então aí, situação envolvendo esses dois atletas, né, realmente é nomes que voltam a se pauta dentro do Flamengo. A diretoria do Flamengo tem essa viagem pré-marcada, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, após agora já em dezembro, né, após a reunião que acontece depois do final do Campeonato Brasileiro, tem essa reunião, essa viagem pré-marcada para ir em busca desses dois jogadores, o Wendel e também o Alex Sandro, lateral esquerdo. Mas o Flamengo tem a situação agora de Wallace. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, entre esses dois atletas, se de fato o Flamengo tiver aí, né, interesse em contratar esses dois jogadores. Eu acredito que o Flamengo nunca deixou de lado e nunca desistiu, nunca jogou a toalha. Até porque cada janela de transferência, o Flamengo sempre tem interesse nesses jogadores. Você, torcedor rubro-negro, de qual desses dois você realmente gostaria de ver no nosso Mengão queridão? O Wendel ou o Wallace? Fique à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas o de agora foi isso. Eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.